Muito boa noite, queridos amigos. Estamos aqui de volta em mais um Polêmica Espírita. Esse é com o nosso programa de número 91, 91º. E estamos aqui com o nosso querido Marco Milani, com a sua terceira vez, né? Terceira oportunidade em que ele nos brinda aí com a sua presença. Mas antes de cumprimentarmos e passarmos a palavra para o Marco Milani, vamos dar boa noite ao nosso querido Paulo Neto. Boa noite, Paulo Neto. Boa noite, Arthur. Boa noite, Marco. Vamos lá ver o pessoal que já está no chat aí. Boa noite, Elza, Cristine, Cláudio. Cláudio está sempre aí. Fernanda, Shirley. É isso aí. Boa noite a todos. Vamos aproveitar aí dos conhecimentos do Marco. Vamos sugar ele um pouquinho, né? Porque a gente está aqui para isso. Eu sempre falo assim, Marco, que no Espiritismo nós sempre estamos no meio. Meio de quê? Nós temos muita gente que sabe mais que a gente, mas tem muita gente que sabe menos. Eu estou no meio. Então, eu pego de quem sabe para ensinar quem não sabe. Então, é hoje. Então, eu estou no meio também. Todo mundo está no meio, cara. Não tem jeito. É isso aí. Sucesso aí ao programa de hoje, tá, Marco? Obrigado, Paulo. Sem dúvida. Então, o Marco, né, vai falar sobre o tema tão importante, né? E que não, nem deveria ser polêmico, né? Deveria ser algo abraçado por todos, que é a conceituação e a aplicação, principalmente, da fé raciocinada. Boa noite, Marco Milani. Boa noite, Arthur. Boa noite, Paulo. Grande alegria de estar de volta aqui. Também já cumprimento os nossos amigos internautas aqui que estão participando ao vivo e também aqueles que assistirão, né, posteriormente a nossa gravação aqui. Maravilha. Bem, então, como já adiantei, né, o Marco vai falar sobre esse importante tema e vai discorrer sobre isso. Obviamente que a gente, em determinados momentos, vai poder trocar ideias sobre isso, vocês vão poder fazer perguntas que poderão ser respondidas ao longo do programa ou então ao final dele, né? Obviamente que a gente vai fazer, como sempre, uma seleção, né, das perguntas mais relevantes, que mais têm a ver com a temática de hoje, mas fiquem à vontade os nossos inscritos aqui no canal da Rai TV e que estão assistindo aqui o nosso Polêmica Espírita para fazer as suas indagações, os seus comentários, enfim, sintam-se aí todos à vontade. Então, vamos passar aqui a palavra ao Marco Milani para ele iniciar os seus comentários, os seus, enfim, as suas palavras acerca deste importantíssimo tema. Obrigado, Arthur. Obrigado, Paulo. Bom, como você mesmo disse, né, Arthur, não necessariamente deveria ser um tema polêmico, né, mas a gente tem aqui algumas questões que valem a pena trazer aqui para reflexão de todos, inclusive nós, porque às vezes a gente se pega falando uma coisa, mas fazendo outra. E é justamente isso que pode ser a polêmica, né? Porque lá no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é onde esse tema particularmente ele surge com mais clareza, né? Onde Kardec diferencia a fé raciocinada e a fé cega, neste capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele faz justamente uma contraposição, né? Ele coloca de uma maneira tradicional como que a fé religiosa ela é geralmente disseminada e adotada por diferentes tradições, por diferentes culturas, baseada em dogmas, em crenças, geralmente em artigos, né, que seriam chamados artigos de fé inquestionáveis, e ele faz um contraponto com a fé dita raciocinada. Então, nesse capítulo 19, ele procura fazer essa diferenciação, e aí vem a grande questão para todos nós espíritas, né? Nós entendemos o que Kardec diz, o que os espíritos nos colocam, inclusive até a condição do que seria fé inabalável, que todo mundo já ouviu falar e até reproduz, né? Que fé inabalável seria aquela capaz de enfrentar a razão face a face com as épocas da humanidade. Tudo isso nós entendemos como algo pertinente aos conceitos espíritas. Mas, na prática, o que nós percebemos? Que quando nós falamos de fé, por mais que as pessoas tentem racionalmente, né, trabalhar essa questão, nós trazemos condicionamentos, trazemos aquilo que nós chamamos de atavismo, né, vivenciado em outras épocas, em outros momentos
não só de encarnações passadas, mas mesmo nesta encarnação, nem todo mundo nasceu em berço espírita, né? As pessoas podem ter se aproximado do espiritismo e trazem uma bagagem cultural que é legítima, que é até esperada, né? Que as pessoas se relacionem com essa ideia de crença sobre a realidade, na interpretação daquilo que nós estamos vivenciando. E quando se depara com o espiritismo, que é uma filosofia que apresenta respostas, segundo os espíritos, para muitas das questões fundamentais, que para a maioria das religiões seria considerada mistério, né? Aí a gente tem aquele grande ponto. Como que nós vamos acreditar de fato que isso se realiza dessa maneira? Primeira coisa, artigo de fé dita cega é aquele artigo onde nós nos deparamos com uma estrutura doutrinária, filosófica já existente, em qualquer ela que seja, seja do Oriente, seja do Ocidente, não importa, baseado em princípios, em premissas que vão fazer com que tenha um corpo, que tenha uma consistência, aquela ideia filosófica. Então, as religiões ditas tradicionais, todas elas têm uma consistência interna onde se baseia em princípios que dão respostas para a interpretação da própria realidade. Aquelas questões ditas fundamentais ou básicas, quem somos, de onde viemos, para onde iremos, todas as religiões, sem exceção, e várias filosofias ditas não religiosas, procuram sinalizar ou apontar questões nesse sentido, tendo a honestidade, né, de apresentar os limites até onde nós conseguimos compreender ou perceber ou capturar essa resposta, e aquilo que nós não conseguimos, nós deixamos em aberto, ou muitas vezes dão margem ou vazão, né, para interpretações muito variadas e até bastante contraditórias. No caso do espiritismo, o que seria fé cega e fé raciocinada? Fé cega, acreditar simplesmente porque alguém disse, porque nós lemos em algum lugar, porque isso nos foi ensinado em algum momento por alguma fonte, mas nós não sabemos direito como que se comprovou isso, mas nós aceitamos como verdade porque confiamos naquela fonte. Muito comum no espiritismo, a fé cega, baseado em argumento de autoridade, ela ser decorrente porque ela ouviu de um expositor que ela tem estima, ou porque ela ouviu de um médium que ela gosta, ou porque ela leu em algum lugar, e a pessoa acredita naquilo porque ela entende que se tem um caráter espírita próximo, né, ou participando dessa divulgação, ela comprou um livro na livraria espírita da casa espírita, né, ela supõe que o que ela está lendo lá seja espírita. Ou então, alguém que se afirme, ou se coloque, ou se apresente como espírita, defendendo este ou aquele ponto de vista que nós entendemos ser opinião. E a pessoa entende aquilo como verdade, e ela passa a tomar aquilo como verdade, e para ela aquilo é raciocinado, porque não, eu tenho fundamento, eu estou me baseando no fulano de tal, ou na fulana de tal, ou em alguma fonte em particular. E aí vem o contraponto que a doutrina espírita nos coloca, da fé raciocinada, que Kardec já traz no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, só que agora a gente não está mais no capítulo 19, a gente vai para o capítulo 2, logo no início, né, nas primeiras leituras que a gente faz na introdução, inclusive já aparece isso, mas quando a gente vai começando a ler o Evangelho segundo o Espiritismo, diferentemente do que muita gente até supõe se tratar esta obra, ela não é só um relato daquilo que Jesus fez ou de passagens do Novo Testamento interpretadas. Ela também traz um caráter filosófico muito profundo do próprio Espiritismo na interpretação da realidade. E quando Kardec vai tratar da autoridade da doutrina espírita, e ele coloca lá o método que ele se serviu para validar e legitimar as informações que foram obtidas por diferentes fontes, e que nós vamos chamar, e Kardec colocou isso como ensino dos espíritos, não dá para comparar esse tipo de organização racional em termos de fundamentação de uma informação que foi obtida pela convergência de várias fontes que não se conheciam, inclusive, comparar com uma obra, ou seja, ou com um expositor, ou com alguém falando, né? Por exemplo, eu falando aqui, é a minha opinião, é a minha interpretação,
e nada impede que alguém questione. Tem que questionar, mas tem que buscar a fonte. E aí a gente apresenta esse processo de reflexão que é natural, é uma análise crítica que caracterizaria a fé raciocinada. Não acreditar só por argumento de autoridade, mas acreditar conhecendo ou tendo acesso às evidências, à fonte, ou diferentes fontes que sejam, mas que nós conseguíssemos ter aí um elemento central que pudesse fundamentar aquilo que nós estamos dizendo acreditar. Então, a fé raciocinada, por isso que a polêmica que você colocou, Arthur, no começo, ela quase que confronta muita gente que defende opiniões, e eu vou, de novo, reforçar opiniões, baseado em expositor, em palestrante, em autor, em esse ou aquele, aquela fonte. Ah, mas eles são espíritas. São, mas sujeitos a falhas como todos nós. E não quer dizer que a fonte que eles também se serviram não possa ter elementos ali que, de alguma maneira, sejam questionáveis. E o crescimento que nós temos, e é um desafio esse, é justamente buscar uma maneira de nós validarmos o que estamos falando para defender essas posições, ou essa narrativa, esse argumento, de maneira com evidências e fatos. E aí vem, de novo, né, o processo de desafio ou até de incômodo, né? Porque quando alguém chega no espiritismo já trazendo, entre aspas, verdades ou condicionadas a interpretar o mundo de uma certa maneira, e ela se depara com uma situação que pode ser diferente do que ela pensava, aí ela tem duas opções. Ou ela consegue se deixar aberta a refletir sobre se aquilo pode ou não ser verdade, ou ela tenta interpretar o que ela está lendo para fazer uma adequação ao que ela já sabia. Ou seja, ela procura uma conformidade com o que ela está se deparando, com o que ela já traz e ela acha que seja verdade. Esse desafio, ele é do ser humano, ele não é do espírita em particular. Mas no espiritismo, como nós temos um grau de maturidade doutrinária diferente, em termos de... o público espírita, ele é heterogêneo. Nós não temos, em momento algum, a pretensão, nem os espíritos disseram isso, né? E remontando até o próprio Jesus, né? Quando ele disse que as palavras dele seriam, de alguma maneira, distorcidas, né? Não seriam compreendidas na sua integralidade, e ele até rogaria ao Pai para enviar o Consolador, que poderia esclarecer tudo o que ele disse e ainda muito mais, né? Acrescentar novas informações, no sentido de que nós temos um processo natural de avanço no conhecimento. E o avanço no conhecimento, ele se dá baseado na crença. Nós temos diferentes fontes de informação e diferentes tipos de conhecimento. O conhecimento religioso é um tipo de conhecimento, o conhecimento popular é um outro tipo de conhecimento, conhecimento científico é mais um tipo de conhecimento, e a gente vai construindo, né, a nossa interpretação dessa maneira. Para dar um exemplo, o conhecimento popular é aquele que todo mundo já deve ter ouvido, né, das nossas mães, quando éramos crianças, né? Olha, criança, ou moleque, ou menino, ou menina, você não pode fazer isso porque vai acontecer alguma coisa. Não pode tomar leite com manga. Não sei se em Minas Gerais, Paulo, isso já é comum. Aqui em São Paulo, pelo menos, eu já ouvi isso. Não pode tomar leite com manga. Demais. Você já ouviu essa do leite com manga, Arthur? Sim. Pois é. Esse tipo de conhecimento popular que se transmite de uma tradição quase que um conhecimento oral, né, que vai passando de pai para filho ou de amigos para amigos, isso vai se construindo a ideia de conhecimento popular. O conhecimento popular não é religioso e não é científico, porque ele tem características específicas. O conhecimento religioso, ele é baseado em crenças dentro de uma estrutura que, de alguma maneira, faça sentido para interpretar a realidade com um aspecto dentro da visão espiritualista que se tenha e da visão de Deus, que também se comprova, desculpa, que se demonstra. Aí pode ser não só um Deus, né? No caso do monoteísmo, podem ser vários deuses, o politeísmo, que seja. Todas elas são visões religiosas que se adotam em determinada época, determinado tempo, determinada cultura. E são válidos para explicar
a realidade conforme aqueles que creem naqueles princípios. Esse é o conhecimento religioso. E o conhecimento científico, ele é aquele produzido, de alguma maneira, fruto, né, de um processo de experimento, porque a parte empírica ela existe dentro da questão científica, e não necessariamente esse empirismo tem que dominar. Você pode ter outras maneiras de aprofundar a interpretação da realidade, mas todas elas lastreadas num método conhecido por aqueles que queiram investigar esse objeto, né, que está sendo trabalhado, né, que seja o centro lá de atenção da investigação, mas que o produto dessa investigação, né, que seria o conhecimento, ele vai assumir o rótulo, né, ou pelo menos essa aura de conhecimento científico, porque ele foi produzido fruto de um processo natural de investigação, lastreado em método conhecido e compartilhado entre os pares ali existentes. Tá? Esse processo de conhecimento, ele tem menos aceitação clara por aqueles que defendem uma argumentação mais voltada para a crença cega, né, de a realidade é essa e quem pensa diferente está errado ou tem algum outro tipo de conotação. E aí agora vamos falar do Espiritismo. No Espiritismo, como o Kardec lhe propôs, né, o Espiritismo como uma filosofia, a própria filosofia, os métodos filosóficos de conhecimento, eles não participam do empirismo necessariamente. Tanto é que filosofia e ciência são diferentes em termos de concepção na realidade de construção, né, de produção da informação ou do conhecimento em si. Mas a filosofia, buscando a verdade, né, e o filósofo seria aquele que busca, né, e que ama a verdade, né, no seu sentido clássico, ele vai atrás daquilo que ele tem em termos de realidade. Não quer dizer que nós não temos pessoas dentro do mesmo ambiente filosófico que partem de premissas diferentes, logo essas pessoas elas vão ter resultados diferentes, mas todas elas poderiam ser chamadas de filósofas, né, que estariam dentro desse ambiente. Igualmente na área da ciência, que o Kardec também apresenta o Espiritismo como uma ciência, no primeiro momento, de observação, diante dos fatos mediúnicos, né, ali existentes, com uma filosofia moral decorrente do intercâmbio mediúnico fornecido pelas fontes, pelas diferentes fontes, e aí entra o método de Kardec, da universalidade, que está lá na autoridade da doutrina espírita, quando a gente vai trabalhar essa questão da validação do que poderia ser ensino dos espíritos e não simplesmente só uma opinião, né? Porque opinião todo mundo tem, mas o que caracterizaria isso? E o Espiritismo ele une essa questão filosófica da busca da verdade, ainda que não necessariamente no sentido empírico da realidade, porque nós não conseguimos capturar empiricamente muitas informações que estão dentro dos princípios espíritas, mas algumas delas nós nos aproximamos dela, inclusive por experimentos empíricos, né? Alguns sim, outros não. E no caso da consequência moral, é justamente aquele aspecto que nós, muitos, né, vamos trabalhar, não só em termos de compreensão do comportamento ético e moral, né, que nós devemos adotar, mas também com o processo natural de entendimento da nossa relação com Deus. A parte moral, ela é consequência desses ensinos que Kardec obtém e organiza, né, fruto da comunicação mediúnica com os espíritos, balizados por esta convergência de ideias que seria o método da universalidade. Então, o Espiritismo ele tem aspectos que algumas pessoas erroneamente acham que são independentes, né? E já ouvimos falar por aí, aspecto religioso, aspecto científico, ou aspecto moral, ou aspecto filosófico. Nós temos aspectos que participam de um mesmo corpo doutrinário. Você pode se aproximar com abordagens diferentes, mas você não pode... eles são indissociáveis, você não pode separar
esses aspectos. Não existe ciência espírita sem a moral espírita, sem a filosofia, né, que faz essa questão moral, e sem todo o processo de ligação que nós temos com a própria realidade, tendo Deus como inteligência suprema, causa primária, que explica as leis naturais, e as leis naturais são a que regem toda a realidade onde nós vivemos, e não dá para entender essa realidade se nós não partirmos de uma ideia que nós somos regidos por uma lei justa, que faz com que todos nós tenhamos as mesmas experiências enquanto espíritos em contato com a matéria, para desenvolver o mesmo potencial que cada um carrega, mantendo a individualidade. Então, as leis de justiça, de amor, de caridade, que faz com que nós tenhamos, segundo os próprios espíritos, essa legislação do universo, não dá para a gente fugir disso quando vai trabalhar as questões espíritas. Ah, não, eu vou estudar só ciência espírita, achando que ciência espírita é só o fenômeno mediúnico. Não é. O fenômeno mediúnico é um pedaço dessas relações que nós observamos do intercâmbio entre o mundo físico e o mundo dito espiritual, mas é um fragmento do processo. Você não pode chamar de ciência espírita a observação de fenômeno mediúnico, ponto. Não. Ciência espírita está muito mais no método de produção do conhecimento que nós temos do que simplesmente ficar atrelando isso a algo observável da relação mediúnica. Igualmente da filosofia. Alguns falam assim, não, a filosofia espírita está lá no Livro dos Espíritos. Sim, também está lá, mas ela não está restrita ao Livro dos Espíritos. Ela é muito mais que isso. Ela está em todas as obras, mas além de estar em todas as obras, ela faz parte da busca, da explicação da realidade que nós nos encontramos, e nós, espíritas, partindo da mesma estrutura filosófica, aqui no Brasil, no Japão, nos Estados Unidos, aonde for, na África, aonde for, o espírita vai partir dos princípios espíritas para explicar a realidade conforme aquilo que os espíritos disseram e que foram considerados convergentes, que seria da universalidade. Nós sabemos que somos espíritos, tivemos a mesma origem, que seria Deus, estamos vivenciando uma experiência terrena como parte de um processo reencarnatório extremamente justo, vivenciando as experiências que nós precisamos para esse desenvolvimento de uma maneira amorosa, pelo que nós vamos chamar de Deus, né, Pai, no seu sentido de criador, e nós não temos nenhum tipo de preconceito de entender que, a partir do momento em que nós nascemos, a nossa vida, ela simplesmente é uma continuidade, ela não começa ali no nosso nascimento carnal. Nós trazemos uma bagagem. Esse tipo de conhecimento, ele vai entrar em contradição com várias filosofias, com várias doutrinas, com várias maneiras de trabalhar a explicação da realidade. E aí vem o espírita. Por que nós acreditamos nisso? Porque a gente vai apresentar os princípios que foram elencados pelos espíritos que passaram pela convergência, que passaram pela universalidade. Então vamos discutir com as pessoas que eles estão errados. Não. Está lá no Livro dos Médiuns, né, quando vai se falar do método do espiritismo. Nós não temos que convencer ninguém, não é nosso objetivo fazer prosélitos, não é objetivo fazer esse tipo de convencimento. O espiritismo é para aqueles que se sentem atraídos por este tipo de grau de maturidade, né, para explicar as respostas obtidas, né, ou para entender as respostas obtidas mediunicamente pelos espíritos e que atendem às nossas expectativas. Tanto é que quem está feliz na religião X, Y ou Z, que continue, desde que a pessoa melhore-se moralmente, ótimo, cada um está num nível de desenvolvimento que o importante é fora da caridade não há salvação e não fora do espiritismo não há salvação. Mas uma vez dentro do espiritismo, aí tem preceitos espíritas que devem ser considerados para haver a identificação, a identidade do espírita necessariamente tem que estar de maneira coerente com aquilo que os espíritos apresentaram e foram legitimados.
nas obras de Allan Kardec. O processo de avanço no conhecimento, ele se dá também. E como é que se dá esse avanço no conhecimento? Não é por opinião. E aí vem de novo a questão da fé cega e da fé raciocinada. Hoje nós não temos um método seguro, como Kardec ele propôs esse método na época, e ele tinha condições de fazer isso, de centralizar informações e diferenciar aquelas que estavam tendo convergência ou não, para apresentar como ensino dos espíritos. Foi Kardec que fez isso? Foi. Mas não quer dizer que hoje nós não consigamos também estacionar, porque nós não temos um método. Nós podemos propor novas interpretações, mas propor. E aí vem a questão da validação. Como é que a gente vai validar isso? E a fé raciocinada, ela entra nesse sentido. E aí eu vou me servir de Erasto para a gente depois abrir aqui para conversar e para novas questões. Quando Erasto diz que é melhor refutar 10 verdades do que aceitar uma mentira, porque senão você pode construir todo um sistema de explicação sobre a realidade em cima daquela mentira. E a partir do momento em que ela é desmascarada ou refutada, você destrói todo o edifício que você construiu. Por isso que a verdade ela é perene. Por mais que nós não consigamos abraçar toda a complexidade da verdade hoje, e nós podemos nos aproximar dela, nós não precisamos ter pressa para aceitar algo como verdadeiro se nós não tivermos a devida validação. E não dá para fazer o que Kardec fez pela centralidade que ele se serviu, porque hoje os meios de comunicação eles não permitem que uma informação não circule, que uma informação não seja conhecida. A partir do momento em que ela seja ventilada, você influencia diferentes fontes. Vou dar um exemplo. Antes de Chico Xavier, não existia a palavra bônus hora. Tá? Não existia a concepção da ideia, né? Essa ideia de bônus hora, como é descrita nos romances que depois ele apresenta, começando por Nosso Lar. Depois de Chico, começaram a aparecer comunicações mediúnicas citando termos que até então não existiam, mas que começaram a aparecer nas obras de Chico. Aí alguém vai falar assim, tá vendo? Está comprovando o que o Chico disse. Na verdade, você está e pode ter sido influenciado por essa terminologia. Mas não pode ser verdade? Poder pode, mas a gente não pode bater o martelo justamente para falar que é verdade, porque foi reproduzida. E aí vem o grande desafio que nós temos hoje, que a fé raciocinada, capaz de enfrentar, né, a razão, a fé inabalável no caso, nós não precisamos de pressa para aceitar e propor como verdade algo. Nós podemos propor como hipóteses. E o grande ponto, né, polêmico que o Arthur levanta é justamente a necessidade que, geralmente, neófitos, né, pessoas entrando agora na doutrina, que trazem uma visão e elas querem validar a visão com algumas informações. Isso eu presencio em algumas casas espíritas, né? Quando a gente vai cursos ou grupos de estudos e tal, quando a pessoa fala, não, mas isso aqui foi comprovado pelo espírito tal. Espírito tal, ele está fazendo uma apresentação de uma opinião, pode ser legítima, pode ser válida, pode ser justa, pode ser respeitável, mas para validar isso como conhecimento espírita, você tem que ter um outro conjunto de informações devidamente reunidos e metodologicamente validados ou testados para colocar isso como no mesmo patamar de Kardec, mesmo assim com limitações. Nós não podemos reproduzir o que Kardec fez, mas nós podemos buscar respostas para algo que a gente ainda precisa desenvolver. Vou dar um exemplo aqui. Eu não gosto de usar exemplos particulares, porque a ideia é geral, mas esse eu tenho que falar porque ele não tem outro jeito. Eu participo de uma investigação onde nós temos diferentes grupos mediúnicos em diferentes regiões do país. Não são muitos,
Tem até em Minas Gerais, no Rio, viu, Arthur e Paulo? Tem um grupo em Minas, tem um grupo no Rio e tem outros locais também. Onde se busca fazer um experimento, onde questões são colocadas para serem respondidas. Entretanto, tem um diferencial. São grupos de evocação. Então, busca-se, primeiro, evocar determinado espírito em diferentes locais. Claro que isso é um trabalho que exige uma preparação anterior. Pergunta-se para o grupo mediúnico se ele gostaria de participar. Para o espírito, geralmente o guia ali do grupo mediúnico, se ele também estaria disposto. Só com os grupos que toparam, só com os grupos que se sentiram confortáveis. E nós evocamos o mesmo espírito, e o próprio espírito disse, em todos os grupos, não, pode evocar que eu vou responder. O mesmo espírito, com as mesmas perguntas, em vários locais, e depois a gente compara as respostas, e depois, respostas para as questões, elas podem ser comparadas, mas não é por isso que vai invalidar um grupo mediúnico ou outro, se são muito divergentes ou não, mas elas comprovam uma realidade. Nós temos uma oportunidade mediúnica no Brasil de muitos grupos. Poucos estão dispostos a trabalharem com evocação, é uma questão cultural, mas aqueles que trabalham com evocação, o que é meritório, faz parte, inclusive, da proposta espírita de agregação de conhecimento. Nós não podemos confiar numa fonte, nós não podemos ter uma fonte como referência. Ela pode ser útil para a gente colocar para reflexão, para a gente trazer elementos, para comparar, inclusive, com o que os espíritos disseram a Kardec. Mas a gente não pode aceitar como verdade. E não acabou ainda a investigação. A gente tem mais de um ano essa investigação, prevê-se ainda mais um ano. Questões polêmicas agora também estão sendo colocadas para diferentes grupos, mas cuidado com a questão polêmica. Nós estamos seguindo exatamente o que Kardec colocou lá no livro dos médiuns, o que se deve e se pode perguntar, porque nós não temos maturidade suficiente para sair por aí perguntando qualquer coisa. Nós temos que perguntar algo que seja factível e plausível, né, de ser perguntado. Quando eu falo polêmica, não é querendo fechar a questão, mas é também trazendo elementos para a reflexão. Então, nós temos várias questões que são colocadas para serem discutidas, para serem refletidas, com diferentes grupos que não se conhecem, eles não têm contato um com o outro, mas não quer dizer que, pelo fato de nós termos grupos que têm maior convergência e grupos que se distanciam, então está fechando questão quando tem convergência de dois grupos. Não está. A gente só está fazendo uma investigação para ver qual que é o grau de semelhança que nós temos nessas respostas. Isso tem caráter científico? Tem, porque tem um método devidamente desenhado por trás, tem todo um protocolo a ser seguido, mas não quer dizer que a gente vai simplesmente falar que estamos avançando no conhecimento. Isso aí é muito mais para efeito de reflexão e de estudo do que de trazer novas verdades. E uma autora americana, que ela não é espírita, mas ela e o marido, o Mark, a Julie Beischel, que eu acho que o Arthur, não sei se chegou ou Paulo, a gente tem um contato, né? A gente teve um contato maior com ela uns 4, 5 anos atrás, com as primeiras publicações. Eles têm um instituto nos Estados Unidos que eles investigam mediunidade e médiuns. Pesquisa muito séria, eles têm protocolo de pesquisa, eles fazem todo um trabalho de investigação científica, né? Chama Wingridge, o instituto deles. O Mark Ruffalo, o Mark, marido da Julie, esteve conosco no 16º em LIP, à distância, né, para apresentar o trabalho que eles fizeram. É muito interessante, e eles testam a capacidade mediúnica dos indivíduos que se dizem médiuns e se predispõem a testar, com resultados muito interessantes que estatisticamente seriam acima do esperado daquilo que se fosse aleatório. Ou seja, existe um teste estatístico, inclusive, para verificar o grau de
convergência das respostas com aquilo que eles estão pesquisando e tal. É muito interessante o trabalho deles. Eles não são espíritas. E tem outros grupos trabalhando com mediunidade que ajudam a refletir sobre a questão da ciência. Não precisa ser espírita para pesquisar essa realidade. Claro. Então, a Julie Baichel, que tem no seu escopo, né, um trabalho de investigação mediúnica, é diferente do que nós estamos fazendo nos grupos de evocação aqui. É uma outra proposta, é um outro tipo de abordagem, mas que tem a mesma seriedade em termos de protocolo, em termos de segurança de um não falar com o outro e por aí vai. Esse é um tipo interessante de desenvolvimento. E tem várias outras maneiras de nós nos aproximarmos do conhecimento da realidade espiritual, mas quando a gente vai falar do espiritismo, tem que interpretá-los à luz do espiritismo. Essa é a diferença. A gente identifica o fenômeno, a gente interpreta o fenômeno e vai confrontar com os princípios espíritas. E não trazer elementos que poderiam ser justos e válidos sob outra doutrina e outra ciência, mas não fazer aquilo que nós teríamos como referência tem que ser só espírita. Não, nós não precisamos ser espíritas para fazer pesquisa sobre mediunidade, mas a interpretação vai seguir determinado tipo de uma base teórica para interpretar. O espiritismo tem a sua base teórica. A base teórica é justamente essa que os espíritos apresentaram para Kardec. E é isso que a gente procura trazer e analisar para confrontar, inclusive, com outras abordagens. A fé raciocinada, ela exige essa abordagem de confrontar os princípios espíritas ou o conhecimento espírita com os fatos, com a realidade que a gente está se deparando e trazer daí elementos para reflexão, para ensinamento e para justamente trazer um processo natural de avanço, né, nas discussões, mas não fechar a questão. Não tem questão fechada. Esse é o ponto central. Por não ter questão fechada, tudo está aberto à reflexão, tudo está aberto à análise, mas tem que ter evidência. E sem evidências objetivas, nós ficamos na subjetividade. E aí, na subjetividade, é que vem o grande ponto central que o espírita tem que tomar cuidado, que é não abraçar algo sem ter elementos para validar isso como uma nova verdade, mas não descaracterizar ou não fechar portas para hipóteses que devem ser, de alguma maneira, testadas quando der. Quando não der, fica lá, esperando o momento de serem testadas. Mas o intercâmbio mediúnico continua sendo, né, dentro da proposta que nós temos, uma grande fonte. Mas na cultura hoje nossa, não é uma cultura científica. Então, a gente não tem como desenvolver um processo muito familiar nos grupos espíritas ou nas casas espíritas, né? Está muito centrado ainda nas tradições, sem ter o embasamento metodológico de validação. Se algum espírito dá uma comunicação, por exemplo, né, no final de um congresso, que é muito comum, né? Algum evento aí mais popular, alguns têm uma comunicação mediúnica no final. Essa comunicação é perfeitamente sujeita à análise crítica, se ela é verdade, se ela é verdadeira ou não. Não se pode aceitar porque foi um médium famoso que falou algo no final, ou deu uma mensagem de uma personalidade famosa, desencarnada. Isso daí é fé cega. Acreditar como se fosse verdade tudo que se escuta como fruto, né, ou vindo de uma origem mediúnica. Isso daí, culturalmente, não somente choca, mas incomoda, porque as pessoas estão acostumadas a depositar em alguém, em algo de predileção, enfim, de afeto, de afeição, a sua fonte de verdade. Aí se torna argumento de autoridade. Esse é o ponto central que diferencia a fé raciocinada e a fé cega. Não existe argumento de autoridade quando você vai trabalhar a fé raciocinada. Kardec fazia isso. Tanto é que no livro dos médiuns, ele fala ali, ele tem uma parte ali que ele reservou para mensagens apócrifas. Ou seja, ele recebeu mensagens de médiuns que já recebiam espíritos de alta envergadura moral ali,
espíritos que assinaram nomes também um tanto bastante conhecidos ou de respeito, e Kardec negou, ele falou, não pode ser, não é. Ou seja, não é o fato de ter assinado ou ter vindo pelo médium, é o conteúdo da mensagem. Fazendo sentido, ok, aproveitemos. Não fazendo, deixemos de lado até que fatos comprovem aquilo, ou, se forem contraditórios, não divulguemos isso como novas verdades, né? Esse é um ponto central que nós teríamos que discutir dentro de fé cega e fé raciocinada. Incomoda? Claro que incomoda, porque culturalmente o brasileiro espírita, em geral, ele vai atrás mesmo de médium e de palestrante, de quem quer que seja, como se fossem fontes verdadeiras e inquestionáveis, que aí é a fé cega, né? Inquestionáveis de verdade. Tá? De forma geral, Paulo e Arthur, essa introdução que a gente faz, já passando 40 minutos, essa abordagem mais central aí, né, para colocar aí para reflexão e discussão, abrindo aí para os amigos para a gente conversar. A respeito desses grupos que você falou, e quantos grupos vocês têm hoje formados, espalhados aí? Não pessoas, quantos grupos? São 8 grupos. 8. São 8 grupos, começamos com 10, 2 desistiram. 2 desistiram. O movimento ninguém quer pesquisar, né, cara? Não tem jeito. Você falou um negócio de fontes externas à doutrina, que muitas vezes trazem elementos interessantes para a nossa reflexão. Aí eu lembrei das EQMs. A maioria dos pesquisadores de EQM são todos não espíritas. E, na verdade, o que a EQM está provando? É a sobrevivência da alma, da consciência, seja lá o nome que você queira dar. Tá certo? Até hoje eu não encontrei um espírita que fizesse pesquisa. Fui de livro sobre isso aí. Então, segue. Ou seja, não precisa ser espírita para pesquisar essa realidade extracorpórea, vamos dizer, seja em termos de espírito, seja em termos de uma realidade no hospital que nós não conhecemos. Então, é isso aí mesmo. Eu acho que o caminho é esse. Outra coisa, o que eu observo muito no movimento espírita, você falou, de certo ponto aí, das coisas que a gente traz de outras religiões, né? Isso muitas vezes nos coloca, vamos dizer assim, certa linha de pensamento que é difícil a gente sair. Então, eu já observei, por exemplo, no movimento espírita, pessoas, palestrantes, fazer palestras. Por exemplo, vamos falar sobre a vida de Paulo de Tarso. Vamos falar sobre a vida de Maria de Nazaré. Vou estudar o livro Apocalipse. Cara, pelo amor de Deus, eu sinceramente, viu? Eu dentro de biografia, eu só falo de Kardec, de mais ninguém. Só Kardec. Agora, isso não é ranço mesmo? Não, será que não é ranço, cara? Não é possível. Cara. Não, está certíssimo, Paulo. Porque a gente tem que ter bom senso, né? A gente tem que trabalhar com o conceito, de novo, né? E o seu exemplo é ótimo, de fé raciocinada. Quais são as fontes de informação que nós temos sobre personagens históricos da época de Jesus, por exemplo? Elas são muito escassas. Aí a pessoa, ela quer trazer ou adicionar informações pelo que ela leu em romance ou qualquer outra coisa com caráter histórico. São todos respeitáveis, muitos deles são bastante motivadores em termos de moral, né, de estímulo para aperfeiçoamento moral, ou seja, tem a sua validade moral, mas tomar como realidade histórica, aí entra a parte da ciência, né? É uma outra coisa. Você não pode pegar um romance mediúnico e falar, olha, isso aqui é uma verdade histórica que nós estamos aqui acrescentando. Muito espírita faz isso, né? Mas não quer dizer que ele não possa ser estudado, e deve ser estudado. Tanto é que vários romances ditos históricos, eles foram literalmente estudados e foram confrontados com os fatos. E aí mostraram-se inadequados ou contraditórios ou incorretos em muitos aspectos. Muitos aspectos. Eu vou citar um deles aqui, o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Ele tem alguns aspectos ali que podem ser trabalhados, tanto no aspecto doutrinário quanto no aspecto histórico. No aspecto histórico, nós temos pontos ali
que vários colegas historiadores ou investigadores da história já apontaram que os fatos não corroboram o que está escrito lá. Tá? Então já é um ponto de alerta. Segundo ponto, agora no aspecto doutrinário. Quando a gente vai trabalhar as descrições que se fazem da realidade espiritual, se é uma abordagem doutrinária espírita, a gente vai trabalhar com o que a gente conhece dos princípios espíritas. E não dá para você tomar como verdade uma linguagem poética, por exemplo, que é, às vezes, colocada porque faz parte ou linguagem literária, que seja, faz parte da história, né? Deixa a história mais emocionante. E nós encontramos nesse livro em particular, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, problemas doutrinários, alguns ali. Não só... Tem coisas interessantes, mas tem coisas ali que são questionáveis. Eu vou falar uma delas, vai. Quando Jesus, que é o espírito de maior envergadura moral que nós já tivemos aqui, e que está ligado, né, à condução aqui do planeta, dentro da vivência das pessoas, né? Jesus chegar ali e perguntar como quem não quer nada, né? O que aconteceu com o evangelho, né? E como se ele não soubesse o que estivesse acontecendo. E aí o Elio, né, fala que seria um espírito de menor envergadura moral, envergonhado, vai falar para o mestre: olha, mestre, sabe o que aconteceu? O seu evangelho aconteceu. Esse tipo de postura pode parecer bobinha, pode parecer, isso aí é licença poética, mas doutrinariamente isso tem um peso muito grande. Você não pode aceitar isso como verdade. Aí você fala, então todo livro está errado. Não estou falando isso. Estou falando que tem que ser lido com critério, tem que ser lido com atenção, não pode ser aceito cegamente. Sem falar que no capítulo 22, Rustang ali é apresentado como coadjuvante de Kardec. Isso é uma falácia. Rustang não era coadjuvante de Kardec. Rustang não acrescentou nada de útil para a doutrina. Apesar dele ter sido citado no catálogo racional para se fundar uma biblioteca espírita, Kardec fez uma ressalva. Ele está falando, trata da realidade espírita, traz elementos espiritualistas interessantes para reflexão, ok. Mas quando ele entra no corpo de Jesus, é uma aberração doutrinária isso, né? Jesus teve um corpo igual ao nosso, não teve um corpo fluídico, sem ser carnal, para se manifestar aqui na Terra, pura e simplesmente. O corpo fluídico todos nós temos, que é o perispírito, né? Mas o corpo carnal, Jesus também teve. Ele nasceu como qualquer outra pessoa, com a fecundação, né, de José e Maria ali, né? Ele teve a concepção natural. Só que a tradição vinda de outras doutrinas e religiões que entendem Jesus como Deus, que deveria ser alguém diferenciado, começa a colocar elementos para reforçar as convicções que se trazem. E, infelizmente, no Brasil, até hoje, nós temos problemas com pessoas que defendem essas teorias esdrúxulas, que não são espíritas. O próprio Rustang, ele trabalha questões ali, começa pela invalidação científica da obra. Quantas fontes nós tivemos? Uma. Só teve uma médium para construir essa obra, que foi a Madame Collignon. Uma médium. E ela trabalhava com Kardec, ou seja, não era uma pessoa que estava ali de má vontade, era uma pessoa altamente recomendada, que trabalhava seriamente. Mas não quer dizer que não se possa passar por situações um tanto estranhas como essa. Os 4 evangelistas, supostamente, né, ofereceram comunicações mediúnicas e construíram toda uma imagem ali, numa obra prolixa, que é muito chata de ler essa obra, e ela tem elementos, não só esse do corpo fluídico, Jesus não teria um corpo carnal, né? Nós temos uma retrogradação do espírito, ou seja, que existiria a possibilidade de anjos decaídos, né, do espírito ser punido, inclusive, dentro da sua ótica reencarnatória, para reencarnar em corpos, não é nem de animais, seria de lesmas, né? É animal, mas lesmas, né? Seriam os criptógamos carnudos. Ou seja, tem
a contradição do corpo de Jesus não teria o corpo carnal, uma contradição doutrinária. Tem a retrogradação do espírito, outra contradição. Tem o fingimento, a ilusão que Jesus teria proposto ou promovido, ele teria fingido, né? Que estava... Reencarnação por punição. Reencarnação por punição. Por punição? Ué. Por punição. Ou seja, nós temos que... a fé raciocinada não admite, ou não deveria admitir, obras como Rustang. Mas nós temos no meio espírita pessoas que divulgam isso como verdadeiro. Tudo bem que Rustang é quase que mais conhecido. O Arthur gosta desse tema também, acho que o Paulo também. Mas o que nós temos são outros livros que disseminam fantasias e as pessoas abraçam isso cegamente. Por quê? Pela fonte. Elas não conseguem diferenciar o que pode ser uma história com E, não com H, né? Uma história, né? História, buscando uma ilustração da realidade espiritual, com suas diferenças, com suas restrições e com as suas contradições doutrinárias enquanto princípio, porque os romances podem apresentar isso. Ela não consegue separar o joio do trigo, então ela abraça tudo como verdade. Não dá. Vide o próprio livro do Arthur sobre Atlântida. Nós temos pessoas que literalmente aceitam cegamente, quando Atlântida é relatada em algumas obras do mercado editorial espírita, a pessoa aceita como verdade, sem ter fatos, sem ter elementos que comprovem. Aí vai o Arthur ali para fazer o confronto. Isso que está sendo projetado aqui, Exilados da Capela. Perfeito. Tanto é que eu fiz até uma análise, está lá no site da USE, é uma iniciativa que a gente está fazendo, por sinal vocês dois já estão convidados, Arthur e Paulo, a contribuir. Nós estamos fazendo análise doutrinária de algumas obras. Esse livro, Os Exilados da Capela, ele foi uma delas, que esse livro é baseado, inclusive, no A Caminho da Luz, né? Mas esse livro, ele foi um daqueles que eu fiz essa análise, está lá, inclusive, para quem quiser ver, está no site da USE, entra lá, USESP, USESP, né? usesp.org.br, entra lá em Galeria, dentro do Galeria, vai ter lá análise, parecer de livros. A gente começou agora o projeto, precisamos incorporar isso, tem pouquíssimas obras, mas coincidentemente esse aí é uma delas, que o próprio Edgar Armond fala, olha, isso aqui não é um livro histórico. O Edgar Armond fala isso. As pessoas compram como se fosse livro histórico. Né? Então, eu vou te mandar o meu livro, o meu e-book sobre a análise do livro de Rustang, depois você anda na análise lá e vê se você põe lá. Se vale. Exato. Mas só um detalhe do Rustang é muito interessante, o seguinte, porque eu pesquisei muito na área bíblica, tá? E eu descobri que grande parte dos estudiosos de hoje em dia, os que a gente chama de críticos, né, bíblicos, eles não aceitam aqueles nomes que aparecem no título de Evangelho como sendo dos autores dos livros. Então, Evangelho segundo Mateus, não foi Mateus que escreveu, foi um cara que usou o nome de Mateus e pôs lá, tá? Veja bem, o primeiro evangelho, segundo os entendidos, que foi escrito, foi o de Marcos, por volta de 60 depois de Cristo. Ou seja, então vamos arredondando, nós temos entre a morte de Jesus e esse evangelho ficar pronto, 30 anos. A média de vida nessa época devia girar por volta de 35, cara. Tá certo? E mais a mais, quem sabia ler e escrever naquela época? Então, quando a gente vai pegar essas informações que os estudiosos nos passam, você vai chegar que bate a informação, ou seja, que aquilo não pode ser escrito por eles. Agora, aí vem esses caras que não escreveram, apresentam para o Rustang, falando que escreveram, sustentando tudo. Ah, meu Deus, me ajuda aí, né? O pior, né, Paula? Como a tradição era oral, era uma tradição oral que se passava, né? Que nem a gente falou do conhecimento popular, a gente falou que era uma tradição oral que, por dezenas de anos, né, elas foram sendo... tanto é que os primeiros evangelhos foram 60, 70 anos depois de Cristo. Então, esse problema, a gente tem que separar também a essência do que foi ali trabalhado como questões que fugiam justamente da questão moral.
Nós não tivemos e nem vamos ter, e não é o caso, né? Nós não temos no Espiritismo um Vaticano ou um órgão central que seja capaz de validar e separar o que seja ou que não seja verdade espírita. Pelo contrário, nós temos as obras de Kardec como principal referência, e aí vem o ponto para serem comparados, né? E aí tem um ponto central também. O que a Igreja fez durante os séculos posteriores, né? Desde as primeiras formações cristãs? Ela teve que se organizar porque tinham tantas propostas antagônicas entre si que eles tiveram que vir com concílios para falar, olha, isso daqui vai ser aceito, isso daqui não vai ser aceito. Né? A própria ideia de reencarnação, até então, existiam grupos ali ditos cristãos que aceitavam a reencarnação e outros não. E no concílio de Nicéia, que foi lá no século IV, né, 325, alguma coisa assim, decidiram que não, isso daqui não vai ser aceito como princípio, como preceito cristão, ou católico no caso, e quem defender isso é um herege e tem que ser expulso. Essa situação não faz parte de um processo de conhecimento espírita. Nós não temos um órgão central de validação. E ao contrário do que as pessoas diziam ou pensam, vendo com essas ideias já de outras doutrinas estruturadas, ou religiões, né, estruturadas hierarquicamente, a FEB não é o órgão máximo do espiritismo do Brasil, para que fique bem claro isso, tá? A FEB, ela foi criada, inclusive, com grupos ali antagônicos, chamados místicos e científicos, que defendiam posições diferentes, né? E a FEB tentou, de alguma maneira, centralizar aquilo, e um dos grupos prevaleceu, que foram os místicos, e muitas coisas, inclusive o rustanguismo ali adentrou por causa disso, que até hoje permanece professado por algumas pessoas nesse sentido. O ponto central da discussão espírita nós não temos um órgão capaz de fazer essa validação. Via pesquisa dá para fazer? Dá para a gente ir somando grupos de pesquisadores, apresentando os seus resultados, se colocando a crítica. Essa é a proposta da reflexão. E não achar que vai ter um órgão ou alguém, né, para validar essas informações. Tanto é que, culturalmente, o Brasil é muito diferente de grupos espíritas que estão em outros países e que não foram formados por brasileiros. Eles valorizam muito mais alguns aspectos que não necessariamente é a mesma maneira de nós abraçarmos ou termos uma lente, né, para enxergar o espiritismo com mais ênfase nesse aspecto ou naquele aspecto. É uma coisa só, mas culturalmente há influência na interpretação. E no caso da pesquisa científica, ela deveria ser universal. A pesquisa feita aqui deveria servir para o Japão, para o Alasca, para onde for, porque a cultura ela vai influenciar, mas os protocolos científicos e a maneira de trazer isso cientificamente, ela deveria ser mais neutra. Tá? Por isso que o Kardec coloca o espiritismo caminhando lado a lado com a ciência, né? Porque um daria suporte para o outro, no sentido de aprofundamento das questões. Não dá para a gente simplesmente depositar na fé cega o avanço do conhecimento. Não vai. Aí o espiritismo não avança mesmo. Só para comentar o que o Luiz Eduardo colocou aí, Arthur. Interessante é o seguinte, que eu devo ter umas 22 Bíblias aqui em casa, né? De estudo. Eu adoro Bíblia com nota de rodapé, cara, é uma delícia, você nem calcula. Porque se for informação, elas são fantásticas. Então, tem muitas delas, não sei precisar quantas, já coloca que o livro ou carta de Hebreus não é de Paulo. Aí vem Emmanuel, né, igual o Luiz está falando, que fala que a carta é de Paulo. Como é que nós ficamos? Então é o seguinte, aquele negócio, até os espíritos ficam apegados a conhecimentos que tinham quando vivo. É isso que está claro para mim. Exatamente. O Paulo e Arthur, eu até lanço aqui uma pergunta provocativa, desafio, não para vocês, né, mas para todos que depois refletirem sobre isso. Há muitos grupos no Espiritismo dedicados exclusivamente para estudar o Novo Testamento. Né? Há muitos, alguns até o Antigo Testamento, há muitos.
Ok, cada um estude o que bem entender, não tem problema nenhum. Cada um estude e seja feliz. O problema são grupos que querem falar assim, não, nós estamos estudando o evangelho que seja, ou os evangelhos, né, no caso, os canônicos, sob a ótica espírita. Só que, no fundo, eles distorcem e fazem o contrário. Eles querem fazer com que o espiritismo seja compreendido à luz dos evangelhos. Isso é retrogradar. Isso é retrogradar. Nós temos um processo de amadurecimento, de avanço no conhecimento que o Espiritismo nos traz, que nos dá a chave para interpretar os evangelhos. Ok. Mas não fazer como alguns gostariam, de que vamos voltar a 2000 anos atrás, porque lá é que nós tínhamos a fonte verdadeira do conhecimento. Jesus dizia que não poderia falar tudo, porque nós não tínhamos maturidade para entender. Agora nós temos um pouquinho mais, não muito, mas temos um pouquinho mais, seria voltar no tempo. E Jesus participa do Espiritismo, claro que ele participa. Há uma controvérsia se seria ou não o Espírito da Verdade. Eu, particularmente, não entro nessa discussão, eu acho ela irrelevante, eu não entro na discussão. Eu acho que o Espírito da Verdade... o Jorge Rizini tem um livro muito bom chamado Kardec, as Irmãs Fox e Outros, onde ele discute essas teorias de quem seria o Espírito da Verdade, se seria uma Pleiade, se seria um espírito. Então, são discussões que cá entre nós, elas alimentam muitas vezes o diletantismo de muita gente, mas não quer dizer que elas têm utilidade prática. O Espírito da Verdade era um espírito com conhecimento superior? Era, ponto. Alguém que sabia muito mais que a gente, que está ali transmitindo os conhecimentos de Jesus também. Então, acabou. Nós não precisamos entrar na discussão se era ou não era. Porque tem a mensagem que dizia, vem como outrora os desgarrados filhos de Israel e por aí vai. Não é essa a questão. Isso não é conhecimento que vai mudar a maneira espírita de compreender a realidade. O que nós precisamos fazer é olhar para frente. E essa ideia bastante distorcida, fruto até quase que do budismo, né? De querer saber quem foi quem em encarnações anteriores, isso é balela, isso não tem fundamento, nem tem importância alguma. Vocês já viram, não sei se o Arthur e o Paulo, porque vocês estão em estados diferentes, mas aqui em São Paulo tem uma ideia de que o Emmanuel estaria reencarnado. Espalhando, aqui já chegou. Olha o grau de distorção e deturpação. O que isso interessa? O que isso tem a ver? Qual que é o grande mérito disso? Nenhum, nada. O ponto central é que nós tenhamos a oportunidade de conhecer a nossa realidade e caminharmos para frente. Querer saber quem foi quem. Aproveitando essa questão aí cultural de estados e tudo mais, eu já vinha pensando nisso para te perguntar, se você puder, né, comentar sobre isso. Você falou desses grupos mediúnicos, né, que estão sendo utilizados para essas pesquisas, que utilizam a evocação. Você já consegue perceber alguma variação baseado na cultura do local de onde que vem essas mensagens? Tipo, Minas Gerais é algo mais voltado ao que se encontra nas obras do Chico, no Rio de Janeiro já é outra. Consegue distinguir alguma coisa assim ou não? Claro que eu não posso dar spoiler aqui, porque a pesquisa não acabou ainda e também a gente não divulgou. Mas o que eu posso só falar é assim, a proposta da investigação é comparar as respostas independentemente da origem do grupo, ou da formação do grupo, ou do centro, ou da quantidade de pessoas do grupo. Comparando as respostas, claro que a gente vai encontrar divergências e claro que pode ser de ter semelhanças. Mas uma coisa interessante que a gente detecta é que os próprios grupos eu vou falar pelos que desistiram, tá? As pessoas, quando elas se propõem a participar de uma proposta investigativa, elas sabem que serão avaliadas. Não ela, pessoa, o indivíduo, mas às vezes as pessoas se sentem incomodadas em se submeter a algum tipo de experimento, aonde as respostas que ela der serão verificadas ou serão, de alguma maneira, analisadas. Porque criou-se o hábito no Brasil de, eu vou falar qualquer coisa
então é espiritual e pronto, tá tudo resolvido, foi o Espírito que disse. Só que quando você vai para um ambiente de experimento, é diferente. No ambiente experimental, você pode comparar e analisar as respostas. E nós não temos essa preocupação, Arthur, de identificar os grupos por cultura ou origem, tá? Só de comparar as respostas. Mas eu creio que esses grupos que deixaram de participar, eles se sentiram incomodados, porque eles mesmos, vejam, são muitas evocações. Você não pode dar as mesmas respostas para espíritos diferentes, certo? Com características bem diferentes. Quando a pessoa começa, e eram espíritos com... vejam, não eram espíritos desconhecidos totalmente. Eram espíritos que você conhece a obra, que você conhece o que fez, que estiveram encarnados conosco, que têm uma produção capaz de ser analisada, e você conhece o estilo, você conhece a maneira de falar, você conhece o que a pessoa pesquisou ou produziu. Não eram pessoas aleatórias, né? Quando você começa a comparar isso, você necessariamente pode gerar um desconforto para aqueles que estavam habituados a talvez não dar tanta atenção no que estavam falando, no sentido de será que está falando exatamente o que o espírito era em vida ou apresentava similaridades com o estilo dele? Porque muitos médiuns não conhecem os evocados, porque eram evocados de um conhecimento mais restrito. Por exemplo, o Palhano. Sim, Quem conhece o Palhano? Em São Paulo, algumas, não muita gente, mas algumas conhecem. No Espírito Santo, muita gente conhece o Palhano. No Rio de Janeiro, eu acredito que também muita gente deva conhecer. Em Minas, eu não sei, Paulo. O Palhano Júnior. Ele teve um trabalho de pesquisa muito rico de investigação mediúnica. Mas você pega um espírito desse, e você conhece a produção, você conhece o que ele escrevia, você conhece as ideias dele, e você põe ele para ser evocado. E a pessoa fala que evocou e fala que é o Palhano. Você consegue comparar o que ele está falando com a produção dele, né? Com o que ele está fazendo. Não dá para fingir e falar generalidades. O problema é esse, falar generalidades achando que vai... Porque as perguntas são muito direcionadas. Tá? Bom, mas de forma geral é isso, Arthur. Ok. Não, tá excelente. A gente entende que é algo que ainda está em processo, né? E se faz necessário também manter, né, um limite para isso daí. Paulo? Milano, você falou um negócio do Espírito de Verdade, eu tenho a mania de pegar as coisas para tentar descobrir por que lado que está, né? E esse tema foi um que eu trabalhei, tá? Porque eu via gente defendendo que não era, que era preto, que aí é confusão danada. Aí eu peguei e fiz um estudo, o primeiro texto meu estava com 10 páginas. Aí veio um cara e questionou. Eu fui mexendo. Bom, hoje estão com 203 páginas. Só para você ter ideia. Então, a minha pesquisa assim, é bem presente dentro das obras de Kardec. E eu tenho uma informação de duas fontes, que naqueles documentos dos manuscritos de Kardec, do projeto Allan Kardec, tem cartas de Kardec que autentica que o Espírito de Verdade é Jesus. Só que isso vocês ficam só falando, não colocam a público, porque aí vem referendar o que eu já fiz, né? Mas, assim, para mim é muito claro dentro dos... são pontos pequenos que vão nos levando àquela conclusão. Tem algum ponto que Kardec fala assim, o Espírito de Verdade é Jesus? Não. Mas as informações que a gente vai tendo ao longo da codificação, um pontinho aqui, um pontinho ali, então o conjunto delas, entendeu? O conjunto delas me dá uma segurança para afirmar, mas eu entendo que para algumas pessoas não importa, mas para mim foi fundamental porque eu passei a ver atrás do movimento espírita Jesus. Isso para mim foi a diferença, tá? Só isso. Não, tranquilo. Então, mas o importante por isso que eu falo que algumas discussões elas são totalmente infrutíferas. Sim, mas, poxa, eu cansei de ficar ouvindo, não é. Eu falei assim, porque eu gosto de eu mesmo ir lá para descobrir o que é, o que deixa de ser. Ficar ouvindo fulano, Beltrano, é igualzinho aquela frase de Leon Denis.
a alma dorme na pedra. Leon Denis nunca falou isso. Dorme na planta. Olha você ver. Quando eu fui lá na fonte, tá lá o Leon Denis falando. No problema do ser destino da dor tem uma frase parecida, mas não é essa, né? Nunca falou. Quem falou foi o Herculano, na verdade. Não, o Herculano que falou que Leon Denis falou. Que falou. Aí você vai lá, não é isso que falou. Então, a fonte é importante. Então, dessas instituições todas, eu fui nas fontes, ou seja, a aula de codificação, e depois disso eu fiquei já tinha uma informação de uma fonte que nesses documentos de Kardec ia aparecer. Hoje eu escutei uma live com uma pessoa falando a mesma coisa, então já tem duas fontes. Então, tem documentos, segundo essas pessoas, que vai deixar as coisas em prato limpo. O próprio Kardec vai passar essa informação, que Jesus é o Espírito de verdade. Mas, então, é porque essa questão, se a gente for pegar lá instruções práticas sobre as manifestações espíritas, quando o Kardec... Quem que tinha desencarnado recentemente? Era um membro da Sociedade Parisiense que tinha desencarnado recentemente. Jobart? E Kardec... Jobart ou Demel? Isso, Jobart. Aí ele pergunta, né? Quem que você está vendo aí, né? Aí ele fala, estou vendo fulano, e mais ao fundo o Espírito da Verdade. Depois que se deu a conhecer como um antigo filósofo, né? Mas ao longo da codificação ele vai mudando essas informações. Então, mas é isso que eu estou falando. Um grande, entendeu? Então, mas é isso que eu estou falando. Quando você tem diferentes fontes ou informações, você fala assim, ok, você vai reunindo lá, beleza. O problema é bater o martelo, porque a gente não tem a evidência necessária para comprovar. Eu levantei por isso que não tem como a gente falar ou não é. Dentro do que está lá, a gente chega a essa conclusão, de forma indireta. Tem um momento lá, no Livro dos Médiuns, quando eu ia falar do sistema monoespírita, ou uniespírita, qualquer coisa assim, aquelas pessoas que falavam assim, que é só o demônio que manifesta, outros eram que é só o Cristo que se manifesta. Ok? Aí Kardec falou assim, por que motivo o Espírito de verdade iria nos mentir ou nos enganar? Olha, meu amigo, eles falavam que o Cristo manifestado, então Kardec tinha que falar, por que motivo o Cristo viria nos enganar? Então, se ele falou Espírito de verdade, então essa ligação fica fácil. Outra, o Espírito de Erasto, se referindo ao Espírito de verdade, ele diz assim, mestre de todos nós. Só isso. Para mim já é bastante. Eu entendo, Paulo. Por isso que eu nem entro nessa discussão, porque tem gente que vai falar o seguinte, não, o Espírito da Verdade tinha o mesmo conhecimento, ou estava no mesmo nível de Jesus. Pronto. Não tem como especular. Pois mas uma coisa que só posso te falar é a seguinte. Quando eu estou falando com você que tem tudo para ser, eu não estou falando de achismo, eu estou falando de pesquisa. Eu fui fundo, porque a maioria das pessoas que falam que é isso ou que é aquilo, não estudaram na profundidade que eu aprofundei, é só isso. Agora, é óbvio que eu posso te passar material, você vai ler sua Paulo, não concorda, claro, não precisa concordar. Eu sei, Paulo, mas nem estou falando isso. Eu tenho um amigo meu que não concorda. Mas ia falar assim, o melhor trabalho, a pesquisa de Espírito de Verdade é o do Paulo. Ele não concorda, vai falar assim, eu sei, Paulo, mas por isso que eu estou falando. O que eu acho bem interessante são trazer diferentes perspectivas e apresentar isso para o leitor ou para aquele que quer assistir. Porque eu tenho um nível de informações que as pessoas não têm. É isso que eu estou falando. Porque a minha pesquisa foi muito profunda mesmo. Não, eu entendi, Paulo. Eu acho até meritório isso. Não estou falando que deve ser assim ou não. Estou falando que para alguns assuntos, a gente tem que apresentar diferentes perspectivas. Eu não estou falando, não é porque você falou. Eu estou pegando o gancho do que você falou para colocar a questão. Eu entendi, eu não estou duvidando de você, eu estou falando que a maneira de tratar esse assunto, estou falando como eu trato. Seria eu não entro em discussão desse assunto porque é infrutífero. É infrutífero. Outro dia eu estava conversando, com quem que eu estava falando? Acho que era com o Cosme Massa, não lembro com quem eu estava falando. Porque para o Cosme Massa ele defende, para ele tem certeza. Eu falei, Cosme, você tem certeza, que bom, eu não tenho. Você tem certeza, que bom. Esse tipo de situação é a que tem que prevalecer. A gente não pode fechar a questão. O problema central é quando fecha-se questão e você, sem evidência específica, que seja suficiente para que universalmente isso seja validado. Eu peguei esse caso do Espírito da Verdade, por isso que eu gosto do livro, da maneira que o
o Rizzini coloca... 2 páginas do livro dele. 2 páginas. Estou fazendo 200. Não, eu sei, mas por isso que eu estou falando. A maneira que ele coloca, eu não estou falando que ele fecha a questão, ele não fecha. Ele apresenta, ó, tem essa perspectiva, tem essa perspectiva, tem essa perspectiva. Eu acho que é assim que tem que ser. A pessoa pode ter a opinião dela. Ah, eu prefiro essa porque para mim são suficientes essas fontes. Perfeito. O problema não é a pessoa se convencer de algo, é aceitar isso como verdade universal perante o Espiritismo. No caso, de novo, tem coisas que eu não discuto. Essa é uma delas. O Espírito da Verdade, para mim, é irrelevante se é Jesus ou não. O conhecimento dele está no mesmo nível, independente de trabalhar se era ou não Jesus. Igualmente, outros tipos de discussão que as pessoas brigam e elas entram numa discussão infrutífera, não é nem por causa da fonte, aí é por causa de conceito. Quer ver uma delas? Se o Espiritismo é ou não religião. Essa discussão ela é muito infrutífera quando a pessoa parte de conceitos que não são iguais. Você vai pegar 2 pessoas, cada uma partindo de conceitos de religião diferentes, claro que o resultado não vai ser igual. Claro que vão ter propostas diferentes. É a mesma coisa. Há outras discussões. Que nem outro dia eu estava discutindo... outro tema, vocês até trataram aqui, e eu levei isso para outras reflexões, a questão lá da Gênese, né? Ah, se adulterou, se não adulterou. Questão jurídica, eu não discuto. Para mim, interessa a parte doutrinária. A parte doutrinária, comparar as edições, aí é outra coisa. Independente se foi ou não Kardec, não importa. Tem coisas que podem estar escritas de maneira muito mais objetiva e fácil compreensão na edição original e que depois foi alterado. Pode acontecer? Claro que pode. Ah, não, você está desmerecendo Kardec? Não, não estou. Estou comparando as edições e essa daqui me parece muito mais objetiva do que dessa. Exemplo, no capítulo 14 ou 15 lá dos fenômenos espirituais, está escrito na edição original. Não podem ser explicados pelas leis da matéria. Todo mundo entende isso. Que as leis da matéria não explicam os fenômenos espirituais. Ponto. Na edição modificada, que é a última edição, está lá, os fenômenos espirituais não podem ser explicados pelas leis da natureza. Opa, natureza envolve tudo. Aí vem as interpretações. Não, porque nesse trecho, natureza era aquilo que a ciência da época entendia, que se referia só à matéria. Então, é quase que sinônimo. Natureza não é sinônimo de matéria. E aí começam as discussões. É por isso que eu entendo que a gente tem que apresentar as perspectivas. Eu, particularmente, sou muito favorável que se apresente a Gênese, a edição original e a edição modificada, e a pessoa compare. E não que alguém venha dizer para ela que essa daqui é muito melhor que essa ou aquela. Eu, particularmente, prefiro muitos trechos que estão na Gênese original, porque eu acho muito mais objetivo, muito mais claro e fácil de entender, e até alguns textos que foram retirados da edição dita final, né, das edições posteriores, eu acho que elas são muito ricos para serem trabalhados. Por exemplo, o desaparecimento do corpo de Jesus, que está na edição original, as hipóteses, e não está na edição modificada. Eu gosto de trabalhar as hipóteses que Kardec colocou, porque elas são plausíveis, viáveis, né, dentro da edição original. Na edição modificada, elas sumiram, elas não tem mais as hipóteses, tiraram as hipóteses, né? Então, veja que é importante para o pesquisador ele trabalhar essas comparações, conhecendo o conteúdo, e não batendo o martelo no sentido quase que egóico, né? Não, virou briga, guerra de egos, né? Não, porque a minha visão é melhor que a... O leitor, ele compara, ele veja. É a mesma coisa o Espírito da Verdade. Eu não vou entrar em discussão, não, porque eu apresento as perspectivas. Eu tenho a minha, mas eu não entro na discussão. Não importa se a pessoa acredita. Ótimo! O
que nós não podemos fazer é ficar discutindo, achando que isso é um produto relevante dentro dos princípios espíritas. Não é. Tanto faz. E a mesma coisa a outra lá, a reencarnação de Kardec. Não, porque foi Chico, não foi Chico. Pessoal, essa discussão ela é completamente irrisória, se for pensar em termos de contribuição para o espiritismo, né? Chico foi ou não Kardec? Eu entendo que ele não tem as características, Chico, né? Que ele não tem a característica nenhuma que podia ser voltada para falar, olha, é Kardec. Mas é a minha opinião e eu nem entro em discussão quem acredita, porque para mim não é e ponto. Mas aí as pessoas fazem isso um cavalo de batalha, né? Ah, não, porque tem que ser, isso daí é óbvio. É óbvio nada. Não existe óbvio para a ciência. Não existe isso. Existe comprovação, existe validação, existe demonstração. E aí vem a questão do método. O método é importante para fazer a demonstração, porque daí ele pode ser reproduzido por várias pessoas. Senão vira opinião, vira guerra de opinião. E eu não entro nessas discussões. É nesse sentido. Paulo, suas últimas considerações aí, comentários, e depois passaremos a palavra ao Marco para as suas considerações finais do nosso Polêmica Espírita número 91. Eu fiquei, assim, muito interessado na questão daquilo que você falou, da criação dos grupos, porque eu acho que o caminho é este. Criar grupos de estudo para uma coisa, Peter, se baixa aqui que eu quero conversar, cara. Kardec fez isso, por que nós vamos ficar aqui? Entendeu? Para conversar, buscar resolver esses conflitos doutrinários que existem por aí, para dar um norte para a gente. Talvez não seja esse, eu vou falar assim, não é o momento. Tudo bem, pode acontecer, não pode? Para que não é o momento de esclarecer, mas nós temos que buscar agora, fica todo mundo parado, brigando um com o outro, ou não é, mas não resolve a questão, aí. Então, eu acho que, sim, eu sempre pensei nisso. A minha ideia era juntar um grupo de médios confiáveis, Brasil afora, e colocar essas questões mesmo. Eu acho que é melhor ser de fora, isso sim, do país. Não, é uma ideia, mas isso tem que ser feito. Isso tem que ser feito. Porque não adianta a gente ficar nessas certas discussões sem uma informação mais precisa do lado de lá, que vem a obedecer o controle, né, Marco? Aquele controle universal, porque se também sem isso fica difícil. Mas precisa ser feito. Então, por isso que eu acho muito louvável essa iniciativa e sucesso mesmo nesse empreendimento, sério mesmo. Sucesso mesmo. Obrigado, Paulo. Bom, de minha parte, eu queria agradecer o convite, né, do Arthur, do Paulo, dos amigos aqui nos observando, né, participando, trazendo aí também reflexões. A nossa ideia sempre é fomentar isso, né? Questionamentos, que a gente consiga trazer a divisão, o ponto de contraste entre fé raciocinada e fé cega. Esse é o grande objetivo que nós deveríamos ter para diferenciar a proposta espírita de outras propostas místicas e por aí vai. Nós temos hoje uma invasão no movimento espírita de ideias um tanto fantasiosas, que elas se colocam aí, hoje com os canais de comunicação que a gente tem, é muito fácil, qualquer um abre um canal aí, fala coisas estapafúrdias e põe o nome de espiritismo, e o pior, né, começa a criar seguidores e saindo por aí falando que isso é espiritismo. Não tem como nós acharmos que não é a quantidade de pessoas de um canal, de outro, ou disso ou daquilo, é a qualidade. Mas quando a gente traz a proposta de reflexão da fé raciocinada, aí a gente vai de novo atrelar a ideia da ciência, que vai dar suporte à maneira de nós pensarmos, à maneira de nós trabalharmos as informações, e ela exige, sim, um método. E o ponto de convergência, ou seja, onde todo mundo quer ou deveria se aproximar, o espírita em geral, é assim, todo mundo tem boa vontade. Tirando um ou outro aí que tem interesses, né? Mas todo mundo tem boa vontade. Quando a gente vai discutir alguma coisa, é separar a ideia da pessoa, né? É tirar o personalismo e colocar a ideia, os fatos, trazer o método, trazer as reflexões. E isso ajuda a fé raciocinada a ganhar corpo.
no Brasil, a gente padece desse problema da fé cega. Nós ainda temos um contingente brutal que estão fechados, estão alinhados completamente com o que aquele médium, com aquele autor, com aquele espírito, com algumas pessoas de afeição. O que essas pessoas falarem, as pessoas acreditam e acham que isso seja verdade, sem passar pelo crivo da razão. Esse é o desafio que nós temos. Então, essa nossa live hoje ela é interessante para fazer esse tipo de questionamento, até que ponto nós estamos reproduzindo comportamentos que incentivam a fé cega e até que ponto nós estamos contribuindo para disseminar a fé raciocinada. De novo, nós temos esse desafio no Brasil, e o Espiritismo só vai progredir, só vai conseguir separar o joio do trigo com a fé raciocinada, e não com o argumento de autoridade, foi esse, foi aquele. Vamos todos nos darmos as mãos, mas buscarmos com método, com seriedade, tirando pessoas dos argumentos, aí a gente consegue desenvolver algo mais produtivo. Enquanto nós não chegarmos a isso, nós não teremos fraternidade no movimento para avançar. Obrigado a todos, muita paz. Maravilha, agradecemos então mais uma vez aí a presença do Marco Milani, ele que é inclusive prefaciador, né, da nossa obra sobre Atlântida, que ele mencionou aí, né, é a sua terceira participação aqui conosco, e sempre ia brilhantando com o seu conhecimento, ele que é diretor, né, lá da USE Campinas, e sempre muito antenado, né, sobre, não só apenas sobre a doutrina espírita, mas também no que ocorre no movimento espírita. Então, agradecemos aí a presença de todos. Deixa eu ver aqui se apareceu alguma pergunta, algum comentário. Não, o pessoal também aí fazendo os comentários finais. Sim. Só queria agradecer, eu gostei da foto que você colocou de várias décadas atrás, né, da minha cartaz aí. Eu gostei, o pessoal é Photoshop. Sou eu, mas algumas décadas atrás, né? Mas eu gostei da lembrança. Isso a gente está mais para fake news que tudo, cara. Fake news. É uma fake picture. É isso, cara. Mas isso aí ficou por conta do Zé Aparecido. Boa, Zé Aparecido, gostei. Então tá ótimo, voltamos então no nosso próximo Polêmica Espírita, né? No dia 1º de maio, dia do trabalho, né? Um feriado, né? Em que todos terão, né, mais tempo aí, estarão mais tranquilos para assistir ao nosso próximo Polêmica Espírita, que vai ser também bastante polêmico, porque nós traremos aqui uma pessoa que foi aí, digamos assim, vítima de falsas cartas consoladoras. Então, fiquem atentos que 1º de maio estaremos aqui de volta com esse tema bastante instigante e bastante polêmico. Agradecendo, portanto, mais uma vez a presença do Paulo, como sempre, e do Marco Milani, nosso convidado de hoje. Estaremos de volta, como já dissemos, daqui a 2 quartas-feiras, no dia 1º de maio. Um forte abraço a todos, tenham todos uma boa noite e de descanso, e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.